Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você aqui neste sábado pela manhã, véspera de decisão. Amanhã, o Vasco faz um jogo decisivo contra a Portuguesa. Vencendo, está na semifinal do Campeonato Carioca. Dependendo de alguns resultados, pode até terminar a primeira fase aí, a Taça Guanabara, na segunda colocação, que seria ótimo. Teria aí a possibilidade de jogar por 2 resultados iguais na semifinal. Enfim, hoje a minha resenha por aqui, vou falar também, óbvio, do jogo de amanhã, mas principalmente eu quero trazer para você aqui, torcedor vascaíno, aquilo que eu vi na última terça-feira em Itajaí no jogo contra o Marcílio. Aí muitos podem pensar assim, Jean, mas esse jogo já passou, o Vasco já classificou, ok, eu sei. Agora, foi um jogo com tantas variações táticas e variações de esquemas que até no final do jogo o Emiliano Dias citou isso na coletiva. E eu quero trazer para o torcedor aqui o porquê que eu sempre tenho essa opinião. Que 4-3-3, 3-5-2, 3-6-1, 4-4-2, para mim nada disso importa. O que importa é a maneira que a equipe está se comportando dentro de campo e se o time tem jogadores para executar essas funções. Então, torcedor, hoje essa é a minha resenha por aqui. E deixando claro sempre que se tem Faísca tá on, tem também 1xBet, a melhor casa de apostas do Brasil. Aqui, no primeiro link fixado no chat, você entra, faz o seu cadastro e até o valor de R$ 1.530, a 1xBet dobra na sua primeira entrada na banca. Ou seja, se você colocar R$ 50, a 1xBet coloca mais 50. Se você colocar R$ 100, a 1xBet coloca mais 100. Lembrando que não é um dinheiro para você sacar, e sim um dinheiro para você apostar. Então, se você puder dar essa moral aí, usa a palavra Vascaínos, que é a senha para 1xBet poder dobrar a sua aposta. Depois da vinheta eu volto com muita prancheta para você. Se liga aí. Pois bem, torcedor vascaíno, vamos então dissecar essa equipe do Vasco que eliminou o Marcílio Dias pela Copa do Brasil. E é legal tocar nesse assunto, porque eu participo de muitos grupos de torcida, e eu vejo assim que alguns torcedores têm predileção pelo 4-3-3, outros pelos 3-5-2, outros dizem por que inventar, por que não fazer o tradicional 4-4-2? E nesse jogo da última terça-feira, o técnico Ramon Dias conseguiu navegar por quase todos os esquemas e modelos táticos durante 90 minutos. E isso é muito importante, para ajudar a desmistificar que uma equipe precisa ter um modelo consolidado. Isso não é verdade. Uma equipe precisa ter um modelo de partida. Agora, dentro do jogo, o adversário, a partida, as condições podem começar a oferecer outras alternativas e você precisa estar treinado para isso. E foi isso que o Vasco fez. Então, torcedor, só para a gente trocar uma ideia aqui, vamos lá. O Vasco entrou aí com os 3 zagueiros, os 2 laterais, Zé Gabriel e Galdames, Rossi, Verratti e Adson. Essa aqui foi basicamente o que o Vasco iniciou. Só que o Vasco tinha muita dificuldade, porque como o Vasco não conseguia ficar com a bola, ter a posse, ficava essa linha de 5, porque esse 3-5-2 desenha quando você está com a bola. Quando você está sem a bola, o Vasco toda hora defende numa linha de 5. E aqui à frente da área tinha apenas Galdames e Zé Gabriel, e lá na frente ficavam esses 3 jogadores aqui, muito longe de qualquer tipo de conexão para você ter a bola. E muita gente percebeu a mudança do esquema tático quando faltavam poucos minutos para terminar o primeiro tempo, em que o Medel sai do meio da zaga e vem jogar de volante aqui, formando aqui atrás uma linha de 4. Agora, antes dessa alteração do Medel sair daqui, já houve uma outra alteração, que foi o Adson sair aqui da ponta esquerda e vir aqui conectar e ficar um pouco mais perto de Galdames, de Zé Gabriel, por trás de Verratti e Rossi. E tanto é verdade, torcedor, que o Vasco tinha dificuldade, que eu vou fazer um exercício de memória aqui com você.
os 2 gols do Vasco. Como que foi o lance do primeiro gol do Vasco? Uma bola com o Léo Jardim, que quebra, o Verratti desce aqui, faz a casquinha e a bola sobra para o Rossi. O Rossi vai atrasando a velocidade aqui para dar tempo do Verratti se posicionar dentro da área, até que o Rossi consegue achar um lindo passe aqui. E olha, um passe mesmo, eu que falo tanto aqui do Rossi, que eu acho que ele poderia contribuir mais quando ele entra, e na última terça-feira ele fez uma boa partida. Ele acha o Verratti aqui, que acaba jogando aqui. O que aconteceu para o Rossi atrasar a passada dele aqui? Porque não tinha ninguém acompanhando. Se você for buscar aí os melhores momentos, você pode observar que o Rossi estava sozinho e o Verratti aqui atacando o espaço. O segundo gol do Vasco, que tem origem da bola parada, não sei se o torcedor vai lembrar, eu lembro muito bem, qual foi? O Rossi arranca e sofre a falta aqui também, porque ele não tem opções de passe. Então, a individualidade do Rossi, tanto no primeiro gol quanto no segundo gol, foram determinantes para que o Vasco pudesse fazer 2 gols ainda no primeiro tempo. Só que, faltando pouco tempo para terminar o primeiro tempo, o técnico do Vasco vê que tanto o Galdames como o Zé Gabriel estão sobrecarregados aqui no centro do campo, tem pouca gente para ajudar na marcação, e o Medel dá um passinho e o Vasco vem com uma linha de 4 com o Medel aqui. E olha só como são as coisas, torcedor. O último lance do primeiro tempo, basicamente, ou ali faltando 2 minutos, o Vasco puxa um contra-ataque e o torcedor vai lembrar. O Zé Gabriel explora esse espaço aqui pela esquerda, o Medel é que arranca com a bola, o Verratti faz uma diagonal pequena aqui e o Rossi ataca o espaço. O passe do Medel é aqui para o Zé Gabriel faz um passe de retorno e o Medel já dentro da área obriga o goleiro do Marcílio Dias a fazer uma grande defesa. Então veja, mesmo sendo 3 volantes no meio de campo, apesar de eu achar o Galdames muito mais próximo de um meia do que um volante, esses 2 volantes do Vasco aqui conseguiram puxar um contra-ataque e quase chegar aí ao terceiro gol ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o que faz o técnico Ramon Dias? Ele saca 2 jogadores. Ele saca o Paulo Henrique, que não vinha fazendo uma boa partida na lateral direita do Vasco, coloca o Rojas para a lateral direita e saca o Zé Gabriel e coloca o Sforza para ser o jogador para iniciar as jogadas do Vasco. Só que lá na frente teve uma outra alteração tática. Você está contando aí, torcedor? Eu acho que durante a partida passou de 10 alterações no total. O Adson e o Rossi, eles trocam de posicionamento. O Rossi vai para o lado esquerdo e o Adson vai para o lado direito. Então, como que volta esse Vasco para o segundo tempo? Vem aqui com uma linha de 4, o Sforza vem aqui nesse posicionamento de primeiro volante, o Matheus Carvalho faz aqui o volante pelo lado esquerdo, o Galdames faz meia barra volante, né? Pelo lado direito, igual o Matheus Carvalho, e aqui na frente o Rossi e o Adson acabam trocando de posicionamento. E aqui na lateral direito vem o Rojas. Num determinado momento, o que acontece? O Rojas machuca. Entra o João Vitor, que é novamente um zagueiro que sabe jogar de lateral direito, igual o Rojas. O Rojas me parece com muita dificuldade para jogar da lateral. Inclusive, eu estou achando o Rojas com dificuldade para jogar até de zagueiro. Mas, enfim, é outro jogador que, dentro de campo, ele pode ter a sua posição, mas pode ter também funções diferentes. Então, o Vasco vem nesse 4, com o Sforza dando aqui início à jogada, e aqui Galdames, Matheus Carvalho, e lá na frente, dessa maneira que eu passei para vocês. Daqui a pouco, tem uma outra alteração na equipe do Vasco. O técnico Ramon Dias saca Rossi e saca Adson na metade mais ou menos do segundo tempo, coloca o David para ser esse jogador ao lado aqui do Verratti, e daí ele faz uma alteração que a equipe vai para um 4-4-2, que pode ser um 4-4-2 clássico com 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes, ou até um 4-4-2 na forma de losango. E isso é interessante, porque até esse sistema, o 4-4-2, ele pode ter variação dentro da plataforma, porque na fase de construção no meio de campo, ele pode ser aí com 2 volantes e 2 meias, ou então você virar, colocar um meia mais agudo na forma de um losango, como se esse meia viesse aqui,
com 2 atacantes, você forma esse losango aqui. Mas não foi o que aconteceu. Ele colocou o Matheus Carvalho ao lado do Sforza, colocou o Galdames como meia-direita, colocou o Matheus Carvalho aqui ao lado do Sforza e colocou o Praxedes aqui e o Sforza aqui. Tanto é verdade que quem inicia a jogada aqui atrás e traz a bola, o Galdames, ele acaba achando o David aqui para chegar no terceiro gol. Então ele fica com esse quadrado no meio de campo. Sforza sai do meio da zaga para vir jogar um pouquinho mais para o lado direito. Matheus Carvalho aqui, Galdames aqui e Praxedes aqui. Num determinado momento, até parece que virou um losango, porque o Matheus Carvalho começou a atacar esse espaço aqui e o Praxedes teve 2, 3 oportunidades que ele carrega a bola e acaba chutando no gol. E lá na frente fica Verratti e o David, que inclusive fez o terceiro gol da equipe do Vasco. Então, torcedor, dentro de um próprio jogo, olha quantas variações esse Vasco fez. E eu não tenho dúvida alguma, como disse o Emiliano na sua entrevista coletiva depois do jogo, tudo isso é treinado. Nada disso cai do céu. E eu sempre batia nessa tecla e eu fico feliz quando começa a ver o trabalho, principalmente quando você consegue assistir o jogo do estádio. Porque assim, ano passado não tinha tempo para essas variações, porque o Vasco precisava pontuar, cada jogo era uma decisão, e a gente sabe que trabalhar isso durante a semana requer tempo e principalmente requer tranquilidade. E ano passado nós éramos refém do protocolo. Passa para o Piton vai na linha de fundo, cruza e o Verratti tenta decidir na cabeça. E olha que na última terça-feira quase que aconteceu um golaço desse novamente. Um cruzamento do Piton lá da intermediária, bola longe mesmo, ele conseguiu fazer mais um cruzamento daquele que está muito mais para fazer amor, como brinca o torcedor do Vasco, e o Verratti acerta uma cabeçada linda, quase que de fora da área, obrigando aí o goleiro Felipe do Marcílio Dias a fazer uma grande defesa. E aos poucos a gente vê que a quantidade de alternativa que eu mostrei para vocês aqui, com variações de esquemas do 3-5-2, variando para um 4-4-2, antes disso era um 4-3-3, um meio de campo em forma de losango, um meio de campo em forma de 2 volantes alinhados com 2 meias alinhados, enfim, é bom você ter essa noção que essa equipe é treinada dessa maneira, porque durante o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e até agora as semifinais do Campeonato Carioca, tem muitas oportunidades que o jogo vai pedindo um modelo diferente, um esquema diferente, e o quanto é importante fazer isso. Por exemplo, na última terça-feira, o Marcílio Dias, ele não sufocava o Vasco, não era uma grande pressão, mas ele tinha uma posse de bola no meio de campo, porque apenas Galdames e Zé Gabriel no primeiro tempo estavam ali. Para fazer essa correção, ele já adianta um pouco o Medel e preenche esse espaço. Então, essas nuances que tem dentro de uma partida é muito importante. Daqui a pouco você pode ficar com um homem a mais e mudar a sua postura. Você pode ter um jogador expulso e tem que rever a sua postura. Enfim, eu fico feliz de ter hoje no Vasco um trabalho sólido de uma comissão técnica que consegue entregar, dentro de um jogo, várias possibilidades para uma equipe. E, torcedor, claro que eu não estou satisfeitíssimo com o que eu estou vendo com a equipe do Vasco. A equipe do Vasco ainda tem dificuldade. E para sanar essas dificuldades, o Vasco continua precisando de reforços. Então, tudo isso que eu passei aqui, você imagina se o Vasco tiver aí pelo menos mais 2 peças de jogadores de qualidade comprovada. Eu não tenho dúvida alguma que dá para devagarinho a gente ter uma equipe sólida, uma equipe que a gente possa confiar. Inclusive, amanhã, essa partida contra a Portuguesa, decisiva, não sei qual é a equipe aí que o técnico Ramon Dias vai levar a campo, se ele imagina continuar com o esquema de 3 zagueiros. Eu gosto do esquema de 3 zagueiros na equipe do Vasco, já falei aqui várias vezes, só que a maneira que foi o comportamento da equipe com o Rossi do lado direito e o Adson do lado esquerdo, eu acredito que atrapalhou muito o Piton e o Paulo Henrique. Eu acho que pode haver essa troca, tem a possibilidade aí da volta do Payet também, para o jogo de amanhã. A gente não sabe como que a comissão técnica vai administrar isso, se vai colocar para jogar desde o início, se vai dar uma segurada no Payet, enfim, amanhã a gente vai ter essa noção aqui de que Vasco vai enfrentar essa Portuguesa. Beleza, torcedor? Gostou dessa resenha hoje aqui? Por favor, deixe seu comentário aí embaixo e deixe seu like, não esqueça. Pega esse vídeo, todo mundo que assistiu esse vídeo
tem um grupo de Vasco, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Compartilha, deixa seu like aqui embaixo, comentário, que eu leio todos e procuro sempre aprender de bola com vocês. Beleza, galera? A gente se encontra agora novamente aqui amanhã, no pré-jogo do Atenção Vascaínos, 17h30, tudo sobre Vasco e Portuguesa. Esse jogo decisivo para as pretensões do Vasco no Campeonato Carioca. Abraço, galera! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol!